A gente não foi ensinado a aprender. A gente foi ensinado a sobreviver. Sobreviver à prova, ao semestre, ao edital. Sobreviver ao chefe cobrando resultado. Sobreviver à vida. E o pior, você acha que o problema é você. Você não tem disciplina ou que você até é fraco. Hoje eu vou te mostrar por que o sistema de estudo tradicional está destruindo estudantes comuns, principalmente quem trabalha, quem tem pouco tempo e está sempre no limite. Se você me conhece, prazer, meu nome é Eliseu e esse canal é sobre estudos e saúde mental. Você está no lugar certo se isso te interessa. E no meio do vídeo eu vou te explicar uma coisa que, quando você enxerga, dá até raiva, mas também dá alívio. Porque você para finalmente de se culpar e começa a agir do jeito certo. E quando eu digo estudante comum, tô falando de gente real, que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega cansado, tenta estudar um resto e ainda carrega a culpa por não render. E olha, você não tem uma equipe te ajudando, muito menos 6 horas livres no seu dia para estudar. Você tem vida, conta, família e a famosa pressão do seu lado. E é exatamente por causa disso que o sistema tradicional de ensino te quebra. Ele foi feito para um outro mundo. Você já percebeu? Pensa comigo. Hoje você abre o celular e toma uma chuva de conteúdo barato. Acessa o e-book exclusivo, o PDF milagroso, o resumo, o mapa mental, o simulado, a videoaula, o corte da aula, o thread, shirts, a dica, o macete. E aí nasce uma ansiedade silenciosa. Eu nunca vou dar conta. Todo mundo sabe o que tá fazendo, menos eu. E às vezes você é até levado a pensar que está atrasado. E você já sentiu que quanto mais material você tem, ainda mais nessa geração de hoje em dia, menos a gente consegue começar a estudar? Porque eu tô falando aqui não como um santo perfeito digital, eu já fui essa pessoa perdida. E as videoaulas são um exemplo perfeito de armadilha, você já percebeu? Você termina 2 horas e pensa, ok, mas o que eu consigo fazer de fato com isso? Aí você volta, revê, acelera, faz anotação, e no fim o conteúdo do pré continua escorrendo. E aí, a nossa culpa cresce, e afinal de contas, a gente se esforçou para assistir a videoaula, a playlist, o módulo, o curso. E aí, quando você tenta compensar, acontece o clássico. Você dobra a meta, perde o sono e começa a estudar de novo, só que dessa vez com mais medo ainda. Medo de não dar tempo, medo de falhar e medo de não dar conta de ser aprovado, de conseguir alcançar seus objetivos. E aqui vai um choque mais pesado ainda. A gente se acostumou só com excesso de cobrança. A gente é medido por prova, por nota, a carga horária nas cadeiras do ensino formal, ou seja, a famosa por quantidade. Então a gente só aprende uma coisa: parecer produtivo. Não, assisti 3 aulas, li 40 páginas, baixei mais 2 PDFs ali, porque é o suprassumo do resumo do conteúdo. Não, consegui baixar um cronograma ali perfeito agora. Só que aprender de verdade tem nada a ver com isso. É conseguir se lembrar, conectar e usar esse conhecimento de novo. Depois, melhor ainda. E ainda no final desse vídeo, eu vou te mostrar como que essa lógica te prende numa roda viva. E qual que é o ponto de virada que quase ninguém enxerga. E é justamente aí que entra a parte que dá mais raiva. Porque quanto mais perdido você fica, mais dinheiro o sistema ganha. Porque para raciocinar comigo, um estudante confuso, ele compra mais coisa na emoção, no impulso. Ele coleciona mais soluções. Ele troca de professor toda semana. E eu não tô falando aqui de uma pessoa específica, eu tô falando de um modelo que lucra quando você acredita que o seu problema é falta de mais conteúdo. E olha, se você tá cansado, sobrecarregado e com pouco tempo, esse é o modelo perfeito para te sugar. Você percebeu agora como que você vira um cliente antes de virar alguém que realmente aprendeu a aprender? Então vamos colocar um nome certo para isso. Vamos dar nome aos bois aqui. O problema não é que você não tem tempo, é que o pouco tempo que você tem está sendo drenado por um jeito de estudar que não foi feito para a sua realidade. Porque você não precisa de um volume finito de informações, de conteúdo. Você simplesmente precisa de um método que cabe no seu dia. E falar de método parece muito sofisticado, né? Só que não é complicado assim, é direção. E eu vou te dar um norte simples aqui que você pode praticar ainda hoje, agora. Para de medir seu estudo por quantidade e comece a medir por evidência de aprendizado. E o que é evidência de aprendizado? Eu consigo explicar o que eu acabei de ouvir aí agora com as minhas próprias palavras? Eu consigo responder o conteúdo que eu li sem ficar olhando ali, relendo, grifando de novo? Porque isso não é revisão de fato, isso é só uma mentira que contaram pra gente. Outra pergunta também, eu sei onde eu erro e o porquê? Eu consigo transformar isso numa revisão de fato curta, o tempo exato, amanhã? Ou num intervalo mais inteligente nos próximos dias e meses? Se você não tem essas respostas, desculpa, mas talvez a gente só tá gerando sem sair do mesmo lugar. E você tem interesse de aprender como organizar tudo isso de um jeito que você não fique enganado no final do dia e de um jeito que a gente elimina dessa equação a ansiedade? Porque se você é um estudante comum, aquele cansado que trabalha muito, perdido com esse excesso de material, tem uma aula que é pra você. Só que não é aquela aula que você só acumula no seu currículo como mais horas para poder bater o ponto, prestar conta e viver essa lógica
de um currículo que só te subvaloriza. Tô falando de uma aula magna com o psiquiatra e Dr. Arnaldo. Ele tem mais de 20 anos ensinando pessoas a como estudar, mais de 2 décadas de experiência com aprovação de mais de 15 mil pessoas na região norte do país. Ele é formado em medicina, química e biologia. Eu acredito que ele entende muito mais do que eu sobre estudos. Se você quer colocar a casa em ordem, ou seja, sua saúde mental, sua sanidade mental, estudar de forma inteligente na graduação, seja você uma pessoa que quer fazer direito ou já está cursando essa graduação, eu te convido a clicar no link aqui embaixo, fazer a sua inscrição. É de graça, dia 30 de maio, ao vivo no YouTube. E se você não quiser depender desse sistema eterno que te coloca nessa bolha da mesmice, eu honestamente te convido para essa aula. Mas faz um favor para você mesmo, vai. Não é para ficar só no entendi, é uma aula magna de um psiquiatra. Porque não adianta nada você se inspirar numa live de, sei lá, 1 hora e depois voltar pro caos. Ou seja, PDF finito, abas intermináveis que estão abertas no seu navegador e no final do dia a mesma culpa. Então, olha, caso você realmente quer sair do modo sobrevivência, faz um compromisso simples, entra no nosso grupo exclusivo, trata essa aula como uma conversa de uma pessoa que realmente quer te ajudar. Eu já tive essa troca com o Dr. Arnaldo e pode acreditar, ele é uma pessoa muito gente boa e vai realmente poder te ajudar nessa sua jornada, porque talvez pode ser um horário marcado com o seu futuro.